Para fazer o corte desse vestido, eu vou usar crepe, 1,40 m desse tecido, tá? Eu tô com ele dobrado no meio e aqui eu tenho a marca da dobra, tá bom? Que vincou, eu vou usar como referência, tá? Eu vou usar somente esse lado para fazer o corte da blusinha da parte da frente. Eu vou usar essa minha blusa, que também é tecido, para fazer o corte. Tô dobrando aqui o formato da cava, eu vou deixar um comprimento de 35 centímetros. Então, deixa entre 35 e 37, você vai marcar do alto do seu ombro até abaixo do seu seio, tá? Até uns 2 dedinhos abaixo do seu seio. Aqui eu vou deixar uns 37 centímetros mais ou menos e vou cortar. Usa uma blusa para fazer esse corte que seja soltinha, mas que não seja muito larga, tá? Então, aqui eu vou iniciar o formato da cava, a lateral. Na lateral eu vou entrar só um pouquinho, coisa de 1 centímetro, tá? Desse jeito, assim, ó. Aqui eu vou acertar o tecido aqui na frente. Agora eu vou dobrar o decote. A partir aí do ombro, eu vou dobrar o decote nesse formato em V. Eu vou continuar a dobra aí do decote, tá? E vou deixar esse formato em V. Tô deixando 1 centímetro de margem para a costura, tá? E aqui eu vou descer o corte levando até aí embaixo, do outro lado. E aqui eu vou cortar reto, deixando mais ou menos uns 5 centímetros, tá? 5, 6 centímetros. Agora eu vou cortar, vou marcar 1 centímetro e vou fazer esse corte, levando até do outro lado, só para dar essa inclinada, tá? Subir um pouquinho aí na frente, no decote. E o corte vai ficar assim. Esse corte, ele não vai até a lateral, tá? Vai ser um transpasse que não vai até a lateral do corpo. Ele vai ficar um pouco à frente. Então, se você quer levar esse transpasse até a lateral, você deixa mais tecido aí na dobra, tá bom? Aqui do outro lado eu vou cortar a parte das costas, então vou utilizar a dobra do tecido. Eu tô descontando aí uns 2 dedinhos de tecido dessa blusa, porque eu deixei, porque ela é bem soltinha, né? Então não preciso da largura dela toda para fazer esse corte. Então tô descontando um pouquinho, porque a minha blusa mesmo é soltinha, bem larguinha. Então tô conferindo aqui o comprimento, tem que bater o mesmo, vou deixar 37 centímetros. Vou dobrar o formato da cava e vou começar com o meu corte, decote. Aqui eu vou manter o decote redondo. Cava, lateral, vou deixar com 1 centímetro de margem para a costura. Aqui eu tô entrando um pouquinho, né? Tô dando essa inclinação aí, entrando um pouquinho, coisa de 1 centímetro na lateral. Não tá aquele corte reto na lateral, né? É que no ombro eu tô deixando 1 centímetro de margem de costura. Se você quiser deixar mais tecido, tá? Aí em cima, no ombro, somente para a parte das costas, para dar queda, você deixa. Pro meu corpo não faz muita diferença, então por isso que eu não deixo, tá? Em certos modelos. Aqui eu tô só conferindo, tá tudo certinho, vou costurar somente os ombros. Leva para a máquina e costure somente os ombros. Com o restante do tecido, eu vou cortar a saia. Aqui eu tô acertando. Então, agora eu vou cortar a saia, eu preciso da parte de cima da blusinha, somente a parte das costas. Então, aqui primeiro eu vou cortar a saia costas. Então, eu vou utilizar a dobra do tecido, né? Eu vou deixar 10 centímetros a mais na lateral e vou descer o corte, abrindo no estilo evasê, aproveitando aí a largura do tecido conforme eu descer. Eu vou deixar um comprimento de 45 centímetros. Na verdade, eu deixei com 40 centímetros, tá? Esse vestido eu deixei ele um pouquinho curto,
Então, ele ficou com menos de 90 centímetros de comprimento. O comprimento do seu você decide. Então, decide nesse momento aí, na hora de cortar a saia, o comprimento da saia. Se você não quer que ele fique curtinho como o meu, você deixa a saia aí com 50 centímetros, né? Aí você pode aumentar o comprimento do babado. Então, aqui tá a parte das costas. Agora, com o restante do tecido, eu vou cortar a frente. Então, tô dobrando aqui novamente. Vou pegar a saia da parte das costas e vou fazer o mesmo corte. Vou dobrar aqui a largura que eu preciso. Vou pegar a parte das costas. Eu vou deixar um pouquinho a mais de tecido para frente, tá? Então, aí na dobra, eu vou deixar coisas mais ou menos uns 3, 4 centímetros, tá? De tecido a mais. E eu espero que vocês estejam compreendendo o corte desse vestido. Se tiver alguma parte que não compreender, volta o pedacinho, assiste novamente, tá? Treina o corte em outro tecido, retalhos em TNT, que é ótimo para treinar corte, tá? Você pode costurar, vestir, né? Então, antes de cortar o tecido principal, treina o corte no TNT, tá bom? Que é bem baratinho o TNT, aquele de baixa gramatura ainda é mais barato, e ele é molinho e ele é ótimo para você treinar corte. Então, ó, cortou sem deixar margem nem nada, tá? Eu dividi aí no meio, aí na frente, porque ele vai ser um transpasse, né? Então, tem que dividir. E é isso. Ele também vai ter o mesmo efeito de franzir um pouquinho, né? Igual a parte das costas. E vai ter esse transpasse aí. Então, agora com o restante do tecido, eu vou cortar faixas e vou cortar. Aqui eu deixei esse pedaço para cortar as minhas manguinhas. Então, eu tenho 2 pedaços aí de retalho. Eu vou cortar agora a minha manguinha. Então, a largura da dobra do seu tecido, né, que você precisa utilizar, tem que ter a largura aí da cava, tá? O meu ainda tá um pouquinho menor, a minha dobra ainda tá um pouquinho menor. Então, eu vou utilizar a cava da blusa para fazer o corte. Eu preciso cortar esse formato da cava aí, ó, como vocês viram, tá vendo? Desse jeito. Não precisa ficar nenhum corte perfeito, essa voltinha nem precisa ficar perfeita, tá? Agora que você vai ter que fazer isso, ó, essa voltinha aí, marca 4 dedinhos aí na dobra da sua manguinha e faz essa voltinha. A minha ficou com essa voltinha acentuada, né? Então, eu vou tirar aqui um pouquinho para não ficar essa voltinha muito acentuada. Então, ó, essa volta no formato de uma onda é o que você precisa para encaixar. Mas só que eu quero um volume aí em cima, no topo. Então, eu vou descer mais um pouquinho, tá? Eu vou descer mais um pouquinho, ó. Eu vou descer coisa de uns 4 centímetros, tá? Que eu tô tirando a mais aí na lateral. Então, marquei 4 dedinhos, que é 8 centímetros mais ou menos, e cortei. Então, o que eu tirei no total aí foi uns 13 centímetros. Foi o que eu desci o corte, tá? Dessa ondinha foi uns 13 centímetros no total. Agora, aqui na lateral, eu vou descer o corte, entrando um pouquinho, né? Assim, eu já tenho aí a largura, determino a largura da minha manga. Pego a fita métrica, vou envolver no meu braço para saber a largura que eu preciso deixar. Então, pega a fita métrica, envolve no seu braço, vê a largura que você precisa deixar. Para a barrinha da minha manga, eu deixei com 30 centímetros. Então, tá aqui as duas partes das minhas manguinhas. Aqui eu tenho tiras que eu cortei em viés para fazer o acabamento do decote, tá? Então, eu utilizei os retalhos e cortei essas tiras com 3 centímetros de largura.
Aqui eu tenho a faixa, que serão os babados. Então, essa faixa maior, ela vai ser para o babado das costas, da saia das costas. Então, para fazer o babado, eu tô deixando uns 25 centímetros a mais de tecido para essa faixa. Então, eu vou usar como referência a largura da saia, mais 25 centímetros de tecido, tá? A mais aí, para a faixa do babado. Frente a mesma coisa, né? Tem aí as duas partes, então preciso de duas faixas que serão os babados. Então, eu tô deixando a mais também. Para frente, eu tô deixando 20 centímetros a mais, tá? Para franzir. Então, essas faixas eu vou emendar, né? As laterais, vou fazer bainha nas laterais, vou fazer bainha na barra e vou franzir para encaixar na barrinha do meu vestido. Essas serão as faixas de transpasse. Então, cada faixa dessa eu deixei com mais ou menos 8 centímetros de largura por 40 centímetros de comprimento, tá? A faixa do transpasse. Essas faixinhas, essas tirinhas, elas têm 3 centímetros de largura e eu deixei com uns 25 centímetros de comprimento. Essa já tem 40. Essa mais larga eu vou usar para fazer o transpasse. E essas tirinhas eu vou usar para fazer a amarração, tá? Por dentro. Então, essas ficaram com 40 e as tirinhas ficaram com 30 de comprimento, tá? Na verdade, 30. Aqui eu tô mostrando que eu costurei os ombros e agora eu vou fazer o acabamento no decote. Então, vou manter a minha blusinha aberta assim, com o direito para cima. E a tira do viés, eu vou passar assim por todo o decote e costurar. Depois de passar a costura, agora eu vou rebater a costura do meu viés, que é dobrar, ó, dobra, dobra novamente para dentro e costure. Dobra, dobra e costure. Tem um vídeo aqui na descrição, que é treinamento de viés. Se você tem dúvida, tá? Clica no link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aqui eu tô só resumindo, tá? Então, depois de fazer a costura do viés, você passa com ferro, que fica tudo certinho. Aqui eu não passei não, tá? Mas você passa a costura, que vai ficar tudo certinho. Agora eu preciso encaixar as saias na blusa. Eu vou começar com a parte das costas. Aqui eu tenho costas. Eu vou precisar franzir, tá? Para poder encaixar aí. Preciso deixar com a mesma largura da cintura da minha blusinha. Então, eu vou franzir um pouquinho, vou levar para a máquina essas saias e franzir. Eu franzi no ponto reto mais largo, aquele ponto frouxo, tá? No ponto reto mais largo, na tensão mais alta. Você pode franzir, você pode fazer preguinhas, tá bom? Agora eu vou posicionar cintura com cintura, assim, direito com direito do tecido, ou estampa com estampa e costurar. Costurei. Agora eu vou encaixar frente. Com a frente eu fiz a mesma coisa, tá? E na cintura, na parte de cima, eu franzi, preciso deixar com a mesma largura da parte de cima da blusinha. Então, aqui eu tô distribuindo esse franzido e alargando um pouquinho para ficar com a mesma largura. Desse lado também, ó, encaixou. Então, agora é só colocar direito com direito, ou estampa com estampa. Segure com o alfinete, tá? Costure.
costure. Então, aqui na máquina eu vou mostrar essa costura, tá? Conforme você for costurando o babado, tá? Essa parte franzida, você vai distribuindo para ficar um franzido uniforme. Segura, tá? Para não ficar aquele franzido, aquele babado franzido empurrado, sabe? Então, puxa assim para baixo, pro lado, né? Segura para a agulha não empurrar o tecido e ficar aquele babado torto e empurrado. Tá aqui. Então, aquele ponto frouxo, né, aquele ponto largo que a gente fez para franzir o babado, agora eu solto ele. E agora é só fazer o acabamento na margem da costura. De volta aqui na mesa. Agora eu preciso encaixar as manguinhas nas cavas. Eu vou precisar franzir também o topo da minha manguinha, porque eu deixei tecido a mais para isso, né? Então, eu vou utilizar o ponto reto, aquele mais largo, na tensão mais alta da máquina para franzir, mas você tem a opção de franzir também fazendo a preguinhas, tá? Então, aqui eu franzi, agora eu vou encaixar aqui meio com meio, vou segurar com o alfinete, vou segurar toda uma lateral com o alfinete e do outro lado a mesma coisa. Então, aqui eu tô mostrando que eu segurei tudinho com o alfinete, agora eu vou levar pra máquina e passar a costura segurando essa manguinha aí. Desse outro lado a mesma coisa. Segurei tudinho com o alfinete, agora eu costuro. Costurei e esse volume franzidinho ficou somente no topo, tá? No topo do meu ombro. E agora eu preciso fechar as laterais do meu vestido para poder encaixar o babado na barra do vestido. Volto para a máquina, vou fazer o acabamento aí na margem da costura por dentro, tá? Que eu ainda não fiz. Agora eu vou fazer o acabamento, depois eu vou fechar as laterais. Então, já segura, costura batendo uma em cima da outra, tá? Já segura com o alfinete. Então, a costura aí da cava, uma em cima da outra, vou segurar com o alfinete. Na lateral também, segure. Do outro lado a mesma coisa, tá? Vou segurar aí, costura batendo uma em cima da outra com alfinete, levo para a máquina e fecho. Depois faço o acabamento na margem da costura. Então, aqui na máquina eu tô mostrando que eu já emendei as faixas nas laterais. E agora eu vou fazer o acabamento, tá? Eu vou fazer o acabamento de bainha. Eu vou fazer bainha nas laterais e vou fazer bainha na barra desse babado. Depois eu vou franzir toda a parte de cima do babado para encaixar no vestido, mas você tem a opção de fazer as preguinhas. A bainha eu vou deixar fininha, tá? Com no máximo 1 centímetro de largura.
Aqui eu tenho a faixa que vai ser o transpasse, então eu dobrei e costurei dessa forma, tá? Eu fechei uma ponta e a outra ficou aberta para eu poder desvirar. E eu costurei também esses dois pedacinhos para amarrar. Então, ó, depois de desvirar, tá? Aí você passa com ferro, tá? Para ficar achatadinho, legal. Você vai encaixar em uma das laterais. Ó, vou encaixar nessa lateral. Você tem a opção de fazer esse corte da parte da frente da blusinha do vestido com forro, tá? É só você cortar duas vezes, fazer duas vezes o mesmo corte da frente, tá bom? Eu que não usei forro, eu não mencionei isso no início do vídeo, tá? Aqui eu vou encaixar a parte aberta dessa faixinha, vou encaixar, vou dar uma distância de 1,5 cm mais ou menos, tá? E vou costurar, passar a costura em cima, dando retrocesso nas pontinhas. E a costura vai ficar assim. Depois o acabamento é somente jogar, tá? Essa margem da costura para dentro e passar a costura fazendo o acabamento, tá? De bainha. Dessa forma. Então, na mesma lateral, ó, nessa mesma lateral, aí nessa costura, eu vou encaixar essa outra faixa. Essa costura poderia ter ficado embutida, tá, gente? Eu que não fiz. Mas antes de fechar a lateral do vestido, você pode encaixar essa faixa e costurar, tá? Deixando ele já embutido na costura. Eu aqui vou dobrar 1 centímetro da pontinha. Vou posicionar bem em cima da costura da lateral e vou passar uma costura dando retrocesso na pontinha de cada lado para segurar, tá? Tô passando uma costura, iniciando com retrocesso e finalizando com retrocesso. Agora, nessa abertura aí da frente, aonde tá a faixa do transpasse, eu vou fazer o acabamento de dobrinha, tá? Como uma bainha. Ou você passa no overlock e depois dobra somente uma vez e faça o acabamento, tá? Da costura aí na lateral. Ou você faça duas dobrinhas e costure. Do outro lado vai ser a mesma coisa, tá? Na outra lateral vai ser o mesmo acabamento. Vai ser duas dobrinhas e eu vou costurar fazendo aquele acabamento de bainha aí na abertura do transpasse. E vai ficar assim. Eu fiz o acabamento aí bem simples, tá? Como eu disse, você pode usar forro e fazer esse acabamento do transpasse, essa faixa embutida. Aqui desse lado, né, eu fiz o acabamento do mesmo jeito, de bainha. E nessa lateral, nessa abertura do outro lado, eu vou usar essa tirinha, tá? Então, eu vou costurar essa tirinha aí para poder amarrar ela na lateral também. Então, eu vou passar aqui duas costurinhas paralelas, tá? Dando retrocesso, segurando essa tirinha bem firme. E a costura vai ficar assim, tá? Desse lado. Então, a outra tira eu vou ter que costurar nessa lateral, ó, desse lado, mas aí dentro. Essa outra tira fininha, esse cadacinho, eu vou costurar desse outro lado, mas vai ser na margem da costura, tá? E eu vou costurar aí dentro, ó. Dobra a pontinha dessa tira, encaixa aí na margem da costura, né? A margem da costura vai ter 1 centímetro. Então, você encaixa aí em cima da margem da costura e passa uma costurinha dando retrocesso. Agora, eu vou fazer o acabamento na barra da minha manguinha.
Eu vou deixar essa bainha com 2 centímetros de largura. Você tem a opção de fazer uma manguinha mais volumosa, se você quiser, deixar bufante, ou cortar no estilo 3/4, deixar ela mais larguinha para passar elástico por dentro da bainha e ela ficar fofinha, né? Então, você usa a imaginação e deixa a manguinha do jeito que você preferir. E aproveitando, já pedindo o seu like, deixa o like aqui para mim, se inscreva no canal, tá? Se você ainda não for inscrito, acione o sininho para você não perder notificações de quando eu voltar com uma nova costura. Eu espero muito que vocês estejam compreendendo o corte e a costura desse vestido, tá? Se você quiser deixar ele longo, você pode deixar, aumenta aí o comprimento da saia, aumenta aí o comprimento do babado, tá? O meu ficou no estilo curtinho. Aqui eu tô costurando o babado na barra do meu vestido, então eu encaixei aí direito com direito do tecido, né? Se você usar estampa, é estampa com estampa. Eu ia levar essa parte para a mesa para mostrar para vocês o encaixe. Eu segurei todo o babado, tá? De uma ponta a outra com alfinetes para me ajudar agora na hora da costura. Então, é somente encaixar, né? Porque o babado já tá com bainha, já finalizei aí a bainha nas laterais, na barra do babado. Agora é somente encaixar o babado e costurar. Você tem a opção de fazer as preguinhas, né? Preguinhas de 1 centímetro, dando aí distância, depende do volume que você vai deixar para o seu babado, né? A quantidade aí que você vai deixar de tecido para faixa, tu vai dando uma distância de 1,5 centímetro entre cada preguinha. Eu franzi no ponto reto mais largo, na tensão mais alta da máquina, e ela automaticamente foi franzindo o tecido para mim, tá? Ficou aquele ponto frouxo que eu posso ajustar. Então, aqui no manequim, eu não levei para mesa para mostrar o acabamento, porque eu vou mostrar aqui no manequim, tá? Então, de um lado ficou a tira, que eu vou fazer o acabamento, do outro lado a faixa do transpasse. As minhas manguinhas ficaram curtinhas, né? E ficou aquela manguinha justinha, tá? Então, ó, essa faixa é do transpasse. A outra faixa, ela tá na mesma lateral, tá vendo, ó? A faixa do transpasse e a outra faixa que eu vou segurar, ela tá na mesma lateral. As duas na mesma lateral. Uma na ponta, na abertura, e a outra na lateral da costura aí do lado. Essa tirinha, ela vai amarrar com essa outra tirinha que tá aí dentro, desse outro lado. Ó, então, uma tirinha eu costurei na abertura, aí na ponta, e a outra eu costurei na lateral do lado, do outro lado. Então, agora é somente amarrar, fazendo um lacinho, um nó. Essa tira do transpasse, que eu vou transpassar aí no busto, vou pegar a outra na lateral e fazer um nó atrás. Você pode deixar essa tira mais comprida, tá? Essa faixa mais comprida, para você fazer um laço, se você quiser. Eu prefiro fazer um nó, que assim fica mais seguro, tá? Então, tá aqui o acabamento, é esse. Minha manguinha ficou uma manguinha simples, aquele justinho, mas nada de apertado, tá? Aquele justinho soltinho no meu braço. Então, você meça aí com a fita métrica a largura bem certinha aí do seu braço, deixando mais folgadinho, tá? Para você cortar a largura da sua manga. E é isso, eu espero que vocês tenham compreendido o corte e a costura desse vestido. Se tiver alguma parte que você não compreendeu, volta o pedacinho, assiste novamente. Se ficou alguma dúvida do corte da manga, treina esse corte no TNT, como eu disse, tá? Tá aqui no meu corpo o resultado. Ó, ele ficou bem curtinho, tá vendo? Bateu bem acima do meu joelho, mas eu quis ele assim mesmo. Se você quer mais comprido um pouquinho, alonga mais um pouquinho
o comprimento da saia na hora do corte, tá? Ou alonga aí o babado, ou alonga os dois, tá? Como preferir. Então, transpasse, ficou bem seguro, bem firme, tá bem justinho no meu busto. Eu não usei forro mesmo pra frente, porque eu vou usar ele mesmo com sutiã, então tá tudo certo. Eu espero muito que tenham gostado, deixa o like pra mim. Tem moldes no meu site, liviavelosomoda.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição do vídeo. Moldes com gradação completa do 36 ao 48, tá bom? Um beijo para você e até o próximo vídeo.